Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre trazendo coisas de Bob Dylan, de suas músicas, de seus discos, de sua vida, né? E sempre agradecendo muito aos likes, aos compartilhamentos, às ativações de sininho. Por favor, divulguem, por favor, deem likes, né? Vamos conhecer mais Bob Dylan e sua obra. Hoje nós vamos trazer aqui Political World, uma música do álbum Oh Mercy. Tá aqui. Oh Mercy, álbum gravado entre março e abril de 89, lançado em setembro de 89. Eu já trouxe desse álbum aqui a Shooting Star. Political World abre o disco e Shooting Star, que eu acho lindíssima, Shooting Star fecha o disco e não serão as únicas, né? Eu vou trazer outras músicas desse álbum ao longo do tempo. Most of the Time, por exemplo, é uma que eu também gosto demais. Qualquer hora ela aparece por aqui. Bom, o Dylan está bem melhor, né? E tanto é que com esse álbum ele voltou a figurar no top 30 dos Estados Unidos, coisa que ele não, posição que ele não alcançava há muito tempo. E o Reino Unido, onde ele sempre foi melhor, né? Esse álbum chegou ao sexto lugar, né? É, bom, o álbum então é excelente, né? A Rolling Stone, a revista Rolling Stone, considerou, considerando que já foi 89, né? Já estavam aquela coisa de melhores álbuns da década e a Rolling Stone considerou esse um dos melhores álbuns lançados em toda a década. Não de Bob Dylan, no geral, né? E, e é fato de que esse álbum aí foi muito melhor do que os anteriores de Bob Dylan. Os dois anteriores de Bob Dylan, os dois álbuns de estúdio anteriores, o Down in the Groove e o Knock It Out Loaded, estão considerados entre os dois mais fracos de toda a biografia, em toda a discografia do Dylan. E desde Infidels de 83, que ele estava realmente numa fase tenebrosa, né? Realmente o Mercy acabou alavancando novamente, catapultando novamente a carreira de Dylan. E em Political World ele traz de volta temas que ele já havia abordado bastante tempo atrás, no começo da carreira, no The Times They Are Changing, lá um dos primeiros álbuns dele. Ele, por exemplo, nesse álbum, The Times They Are Changing, tem, por exemplo, a With God on Our Side, em que não trouxe aqui ainda, e é um dos clássicos de Dylan, né? Onde ele fala de várias guerras e seus efeitos, né? Cita nominalmente algumas guerras, e, e Masters of Wars, por exemplo, onde ele fala mais da indústria bélica, enfim. E aqui ele fala mais no aspecto político, como a própria música diz, né? O título Political World é mundo político. E aqui o enfoque, além de ser outro, ele é mais crítico, ele está, digamos assim, um ponto de vista mais indignado. Não quero dizer que ele estivesse raivoso, mas está crítico, está indignado, está revoltado, mas e não triste, melancólico, resignado, como no If God on Our Side, por exemplo. Na época que antecedeu a gravação e que ele ainda estava cercado, assim, naquela fase de insucessos, né? Tava muita coisa dando errada na vida do Dylan, né? E, inclusive, ele estava com a mão seriamente machucada. Apesar de estar seriamente machucada, ele acabou. Bom, vamos lá. Antes, além de estar com a mão seriamente machucada, ele estava muito aborrecido porque um iate que ele gostava muito teve um acidente lá no Caribe, deu perda total, capotou, sei lá o que aconteceu lá com. Ficou perdido, irrecuperavelmente perdido, e também aquela toda aquela série de insucessos. É dessa época que uma das coisas que fez ele voltar ao alto astral foi o Traveling Wilburys, que eu já trouxe aqui quando trouxe Handle with Care. Procurem lá
nos vídeos anteriores, Handle with Care, vai falar um pouco dessa fase do Dylan, né? Tão difícil. E os insucessos recentes, né? Bom, ele considerava a hipótese de abandonar a carreira. Então, esse período aí, especialmente de 84 a 89, até esse disco, realmente foi uma fase terrível para o Dylan. E eu sempre relembro aqui um humorista que falou uma coisa que eu achei divertidíssima, elogiando os anos 80, saudosista dos anos 80, como eu, né? Que ele diz que os anos 80 foram tão bons, tão bons, tão bons, que até o Bob Dylan, que era ruim, era bom. Enfim, realmente é por aí. Enfim, com tudo isso acontecendo, o Dylan se refugiou nas montanhas. E lá, mesmo com a mão machucada, ele começou a dedilhar lá no violão, e eis que conseguiu compor Political World. E parece que quebrou uma barreira ali, aquela barreira que estava impedindo que ele criasse, parece que se quebrou ali, felizmente, e em poucos dias ele acabou fazendo mais de 20 músicas, né? E a que quebrou essa barreira foi justamente Political World. E consta que essa versão de Political World que todos conhecem, né, que nós vamos trazer aqui, a versão oficial, ela é uma versão com um pouco mais de um terço do que tinha a música, a letra original. O que saiu realmente é menos da metade do que originalmente composto, né? Bom, uma estrofe omitida que eu pesquisando encontrei, diz, por exemplo, vem e chega do nada, vem movendo em sua direção e feito faca cortando um queijo. Essa estrofe foi omitida da letra. Todas as estrofes começam com We live in a political world, né? Nós vivemos num mundo político. E embora composta em 89, portanto estamos há 4 anos aí dessa música, completar 40 anos, é impressionante como ela permanece atual, atualíssima. Eu vou trazer para vocês aqui alguns versos e parece que essa música foi composta agora. Porque vejam só, por exemplo, como eu disse, todas as estrofes começam com vivemos no mundo político. A primeira estrofe diz: o amor não tem lugar. São tempos em que os homens cometem crimes e o crime não tem um rosto. Bom, isso vale para políticos de todos os espectros ideológicos possíveis e imagináveis, né? Vivemos num mundo político, a sabedoria é jogada na prisão e apodrece numa cela. Isso aqui me lembra um certo líder da Europa oriental, né? Que faz isso com seus inimigos políticos, né? Vivemos num mundo político onde a piedade anda na prancha. Isso aqui me lembra Gaza. Vivemos num mundo político sob o microscópio e você pode viajar para qualquer lugar e se enforcar por lá, porque nunca vai te faltar corda. É uma referência de que o problema é universal. Esse problema essa politicagem do mundo e suas consequências, não adianta a gente fugir para lugar nenhum, porque isso vai sempre perseguir a humanidade, né? É um problema universal. E a gente encerra com chave de ouro aqui, quando ele diz: vivemos num mundo político onde a paz não é nada bem-vinda, ela leva com a porta na cara para perambular um pouco mais ou é colocada contra o muro. Caramba, a paz não é nada bem-vinda e leva com a porta na cara? Isso me parece uma referência óbvia ao conflito árabe-israelense. Vivemos num mundo político, tudo é dela ou dele, suba na estrutura e grite o nome de Deus, ainda que você nunca saiba ao certo qual é. Tantas guerras ditas santas, né? Essa estrofe cai bem. Bom, além do próprio Dylan, essa música foi gravada por Betty Lavette com Kate Richards, a Lucinda Williams, Muscle and Bonnie, esse eu nem conhecia, e Caroline Chocolate Drops. Vou deixar elas aqui na descrição. Obrigado pela atenção e até semana que vem com mais um Bom Dia Bob Dylan.